E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Carlos Arrochelas, tutor de Química do projeto Prenem Eu na UFAC ano 2019, e hoje nós trazemos a vocês mais uma aula sobre Química. Enfatizando mais uma vez nossa bibliografia, nós utilizamos o livro Ricardo Feltri, volume 1, 2 e 3, sobre Química Geral, Físico-Química e Orgânica, respectivamente. Então, todas as definições e imagens que vocês observarem nessa apresentação, nessa aula, são oriundos destes livros, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos abordar ainda alguns conceitos básicos que nós estudamos na Química Geral, dando ênfase aos sistemas heterogêneos, aos sistemas homogêneos, substância pura, substância simples e substância composta. Vamos observar o fluxograma a seguir. Como nós já vimos em aulas anteriores, a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria ela pode ser encontrada de forma homogênea ou de forma heterogênea. A matéria, quando encontrada de forma homogênea, ela pode ser substâncias puras ou espécies químicas, ou misturas homogêneas ou soluções. As substâncias puras ou espécies químicas podem ser substâncias simples, que são os elementos químicos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, cálcio, carbono, ou podem se encontrar em substâncias compostas, como por exemplo a água, H2O. As misturas homogêneas ou soluções é aquela em que há um envolvimento de um soluto e de um solvente que forma aquela solução. Entretanto, a matéria também pode ser encontrada em misturas heterogêneas. Aí, ela vai ter uma característica heterogênea. Mas o que vem a ser de fato um sistema? O que vem a ser de fato homogêneo e heterogêneo? Bom, é necessário que a gente se atente a alguns conceitos. O primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês aqui é o conceito de sistema. Sistema é uma porção limitada da matéria que nós estamos estudando, que nós estamos analisando. Então, esse sistema pode ser um sistema homogêneo, em que ele vai ser apresentado de forma uniforme, com características iguais em todos os seus pontos. Ou então o sistema ele pode ser heterogêneo, que ele não vai ter uma característica uniforme e não vai ter características iguais em todos os seus pontos. Para exemplificar a vocês, eu vou mostrar algumas imagens do homogêneo, que aqui nós temos um becker com o líquido nele. Vocês podem observar que esse líquido ele é uniforme e tem características iguais em todos os pontos. É um líquido transparente. Pode ser água destilada, pode ser água da torneira, pode ser álcool, pode ser algum outro líquido que é transparente. Do heterogêneo, observe essa foto. Nessa foto, esse becker ele apresenta mais uma vez um líquido transparente, que pode ser água, por exemplo, mas ele apresenta um líquido amarelado, que aí pode ser o óleo. Então, nós teríamos uma fase, que seria uma fase oleosa, a fase do óleo, e uma fase que seria uma fase líquida transparente. Percebam que não há uma mistura entre essas duas fases. Não há uma mistura entre a fase do óleo e a fase da água. Isso se deve a interações intermoleculares que há entre esses compostos, a polaridade. O óleo, nós sabemos que ele é apolar, e a água, nós sabemos que ela é polar. Conceituando, então, o que vem a ser fase. Fase pode ser definida como porções homogêneas no sistema que nós estamos observando. Nos sistemas monofásicos, nós temos a presença de apenas uma única fase, ou seja, é um sistema homogêneo. Nos sistemas polifásicos, nós temos a presença de mais de uma fase, consequentemente são heterogêneos. A imagem a seguir exemplifica isso. Nós temos um becker, nesse becker nós temos água mais sal, água salgada, nós temos o cubo de gelo, nós temos o sal não dissolvido. Nós temos aí quantas fases? Ora, nós temos a fase do gelo, a fase da água salgada e a fase do sal não dissolvido, ou seja, são 3 fases. Essa outra imagem, por exemplo, nós temos a fase do óleo, a fase do gelo, a fase da água salgada e a fase do granito. 4 fases. E nessa outra imagem, nós temos a fase do óleo,
a fase dos cubos de gelo e as fases da água. Bom, vocês devem ter percebido que há uma grande diferença entre fase e componente, certo? Não podemos confundir componente com fase. Componente é a substância presente no nosso sistema. A fase é aquilo como nós estamos observando. Nos exemplos anteriores, por exemplo, nós vimos água com cubos de gelo. Ali são duas fases, a fase da água líquida e a fase da água sólida, gelo. São duas fases, mas é só um componente, que é a água. Vamos conceituar agora substâncias puras, que podem ser substâncias puras simples ou substâncias puras compostas. As substâncias puras simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, hidrogênio, no caso do gás hidrogênio, e oxigênio, no caso do gás oxigênio. As substâncias puras compostas são aquelas que são formadas por mais de um elemento químico, ou então íon. Por exemplo, água. A água é H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. E o gás carbônico, nós temos um carbono e 2 átomos de oxigênio. São, então, portanto, substâncias compostas. Para fixar bem o que nós aprendemos com essa aula, vamos observar o seguinte exercício. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são, respectivamente, vamos observar. Nós temos um becker, nesse becker nós temos óleo, cubos de gelo, nós temos água. Como fase, então, nós temos a fase do óleo, a fase dos cubos de gelo, a fase da água. São 3 fases. Quais são os componentes? Nós temos óleo, nós temos água líquida e água congelada. Portanto, nós temos apenas 2 componentes. São 3 fases e 2 componentes. A alternativa correta, então, é a letra C. Não deixe de consultar o livro. Lá vocês irão encontrar informações mais detalhadas sobre os conteúdos. Espero que eu possa ter contribuído aos estudos de vocês, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!